E aí, pessoal, satisfação mais uma vez de estarmos juntos aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Gente, o que nós vamos falar sobre hoje? MDC, resolução de problemas. Algumas aulas anteriores nós falamos de MDC, nós estamos o quê? Aplicamos algumas definições para você ver qual a melhor forma de você extrair o MDC de alguns números, tá joia? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre resolução de problemas. Nós vamos aplicar o MDC na resolução de problemas. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso canal, tá joia, pessoal? Vem comigo então, vamos lá! Nós temos uma tecelagem, fabrica peças de tecido de 45 metros e 65 metros. Eu vou até desenhar aqui, vou tentar desenhar aqui. Suponhamos que nós temos aqui uma peça de 45 e outra de 60 metros. Beleza? Pessoal, não repara os meus desenhos não, tá joia? 45 metros, perdão, e a outra de 60. 45 metros e a outra de 60 metros. Nós temos duas peças de tecido. Desejando cortá-las em partes do mesmo comprimento, sendo 60 o maior possível, qual deverá ser o comprimento de cada parte? E logo depois, após o corte, quantas partes serão obtidas? Primeiro passo aqui, nós vamos descobrir qual deverá ser o comprimento de cada parte. Ou seja, pessoal, existe uma medida que divide 45 metros e 60 metros de forma que não sobre nenhum pedaço, nem na peça de 45 metros e nem na peça de 60 metros. Essa medida, ela se chama o quê? O MDC de 45 e 60. Então nós vamos tirar o MDC de 45 e 60. Nós vamos fazer pela decomposição simultânea, mas se vocês quiserem também, vocês podem fazer pelas duas decomposições, tanto do 45 depois do 60. E ali pegar o quê? Os fatores comuns, tá joia? Então vamos lá então. Por 2, nós temos 45, repetimos ele, porque ele não é divisível por 2. Depois, 60 dividido por 2, vão dar o quê? 30. Próximo divisor primo aqui pode ser o 2 também. 45, repetimos ele. 30 dividido por 2 vão dar 15. Lembrando que tanto o primeiro divisor 2 e o segundo divisor 2 não dividem os dois números ao mesmo tempo. Então nós não vamos marcá-los, tá joia? Próximo divisor primo, 3. 45 dividido por 3 vão dar 15. 15 dividido por 3 vão dar 5. Repare que o divisor 3, ele divide 45 e 15 ao mesmo tempo, simultaneamente. Então nós vamos colocar um asterisco nele. Próximo divisor primo aqui vai ser o 3 novamente. 15 dividido por 3, 5. Mas o 5 não é divisível por 3. Então nós temos lá, repetindo ele. E para nós finalizarmos, nós temos o divisor primo 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Ou seja, o divisor 5, ele divide os dois ao mesmo tempo. Então nós vamos marcá-lo. Então, qual deverá ser o comprimento de cada parte? O comprimento de cada parte vai ser o quê? O produto desses divisores primos. 3 vezes 5 vai ser o quê? 15. Então nós temos que 15 metros vai ser o comprimento de cada parte. Tá joia? Então 15 é o comprimento que divide 45 metros e 60 metros de forma que não sobre nenhum pedaço. Tá joia? Agora a segunda pergunta é o seguinte: após o corte, quantas partes serão o quê? Obtidas? Quantas partes serão obtidas? Como é que nós podemos fazer isso então? Nós podemos pegar o 45,
primeira peça de tecido, 45 metros, e dividirmos pelo máximo divisor comum, por 15 metros. Então nós vamos ter o quê? 45 dividido por 15, 3 pedaços. Nós vamos ter 3 pedaços só na primeira peça de 45. E depois 3 pedaços. Na segunda peça nós temos 60 metros dividido pelo MDC deles, que é 15 metros. 60 dividido por 15, nós vamos obter o quê? 4 pedaços. A questão é, após o corte, quantas partes serão obtidas? Serão obtidas 3 mais 4, nós iremos obter 7 partes ou 7 pedaços. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? Então nós vamos para um próximo exercício para nós continuarmos a aplicar as nossas definições, tá joia? Então vamos lá então, pessoal. Mais uma atividade para a gente agora, hein? Vamos lá. Um carpinteiro recebeu a incumbência de cortar 40 toras de madeira de 8 metros cada uma e 60 toras da mesma madeira de 6 metros cada uma, em toras do mesmo comprimento, sendo esse o maior possível, ou seja, aquele que nós vamos encontrar. Então vamos fazer algumas anotações para nós sistematizarmos algumas coisas aqui, ó. Então nós temos 40 toras de 8 metros. E também nós temos o quê? 60 toras de 6 metros. Em toras do mesmo comprimento, sendo esse o maior possível. Esse maior possível que está pedindo é o MDC de 6 metros e 8 metros. Ou seja, existe uma medida que vai dividir uma tora de 8 metros e de 6 metros, vai dividir ela em partes, de forma que não sobre nenhum pedaço em cada uma delas. Essa medida que vai dividir as duas partes, vai dividir a tora de 8 metros, a de 6 metros, e não vai sobrar nada, essa medida é o MDC, de 6 e de 8. Então nós vamos tirar o MDC de 6 e 8. Por 2 vão dar 3. 8 dividido por 2 vão dar 4. Então o 2, ele divide 6 e 8 ao mesmo tempo. Então nós vamos marcar com asterisco. 2 novamente. O 3 repete, 4 dividido por 2, 2. O 2 não dividiu os dois ao mesmo tempo, então também nós não vamos marcar. Por 2 novamente, 3. 2 dividido por 2, 1. Mais uma vez o divisor 2 não divide os dois ao mesmo tempo. Então nós não vamos marcar. 3 dividido por 3, 1. Aqui 1. Então nós temos que o MDC de 6 e 8 vão dar o quê? 2. Então o MDC de 6 e 8 vai ser igual a 2 metros. Então, o que nós temos então aqui? Olha? Em toras do mesmo comprimento, sendo esse o maior possível. Nessas condições, quantas toras deverão ser obtidas ao todo pelo carpinteiro? Nós percebemos aqui que 2 metros vai ser a medida que vai dividir 6 metros e 8 metros, de forma que não sobre nenhum pedaço. Agora vamos pegar aqui o seguinte, nós vamos pegar essa quantidade de toras de 6 metros, se uma tora de 6 metros, se eu dividir ela por 2 metros, uma tora de 6 eu divido por 2, eu vou obter quantas partes? 3 partes, certo? 3 partes. Então, se uma tora eu consigo 3 partes, 60 toras, se eu pegar 60 toras e multiplicar por essas 3 partes, eu vou obter quantas partes? 180 partes, certo?
nós vamos obter 180 partes. Quantas toras deverão ser obtidas ao total pelo carpinteiro? Então, nas toras de 6 metros, que são 60 toras, eu vou obter o quê? 180 pedaços. Agora nós vamos analisar a de 8 metros. Então, se eu pegar 8 metros e dividir por 2 metros, que é o máximo divisor comum, nós vamos obter o quê? 4 pedaços. Então, a questão é, se uma tora de 8 metros eu consigo 4 pedaços, 40 toras, eu vou conseguir quantos pedaços? 160 pedaços. Então, se nós somarmos a quantidade de pedaços, nós vamos obter 180 pedaços, que está relacionado a 60 toras, né? 6 metros, e também somando com 160 pedaços, que está relacionado com as toras de 8 metros. Então, nós temos 180 mais 160, 340. Ou seja, nós iremos obter 340 toras. 340 toras de quantos metros cada uma, pessoal? 340 toras de 2 metros cada uma. 2 metros cada. Beleza? Pessoal, aqui nós finalizamos a nossa aula, então. Vocês desculpem alguma coisa e obrigado por vocês terem ficado até o final, tá joia? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Também não esqueça de deixar aquele like, tá bom? Lembre-se de uma coisa, você tem uma mente que brilha. Pessoal, forte abraço e até as próximas aulas. Tchau, tchau.